Vamos abrir as Escrituras Sagradas e lermos juntos o texto que se encontra primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. 1 Samuel 22, 1 e 2. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também se juntaram a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou líder deles. E havia cerca de uns 400 homens com ele. Senhor, eu peço que o teu poderoso e santo Espírito conduze-me nessa reflexão bíblica do começo ao final. Não fale o homem, Mário Porto, mas o teu Espírito fale através de mim, o teu servo, para exortação, edificação e consolação dos teus filhos. Capacita-nos, unge-nos, renova-nos, reaviva-nos, dá-nos a tua graça, Senhor, para cumprirmos nossa missão como agentes de transformação, de renovo, de cura, de saúde, nesse tempo de travessia, nesse enfrentamento ainda dessa pandemia. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço, agora e sempre. Amém e amém. Nós estamos diante de um texto que nos mostra uma fase, uma etapa significativa no ministério, no desenvolvimento do chamado de Davi. Ele tinha sido ungido rei, provavelmente aos 17 anos, através do profeta Samuel. Essa unção o influenciou positiva e poderosamente, e deu graça, força, ousadia. Ele se torna um herói nacional ao derrotar o maior inimigo do exército de Israel, o gigante filisteu, o campeão dos filisteus. Davi então foi aclamado. É notório, é visível que quando você se destaca em alguma área, quando você se sobressai, inevitavelmente você gera inveja. E a inveja vem de alguém que deveria já ter maturidade, de alguém que deveria reconhecer, honrar Davi como um soldado corajoso. Quando não encontrou nenhum homem no seu exército, nem mesmo seus próprios irmãos que eram do exército, ninguém se prontificou a enfrentar o gigante Golias. O que Golias propôs? Vamos evitar uma guerra à moda antiga. Propõe um duelo, onde tem um homem corajoso para me enfrentar. Mas provavelmente, pelo tamanho daquele gigante, ninguém se sentia apto a enfrentar Golias. Às vezes nós nos sentimos assim quando vemos problemas enormes, mas a gente sempre deve olhar para o tamanho do nosso Deus e não para o tamanho do nosso problema. O fato é que Davi vence esse duelo e se torna um herói nacional. Ele é aclamado nas ruas, e Saul desenvolve um ciúme patológico,
um ciúme doentio. E ele passa a perseguir, a caçar a Davi. Agora, nem mesmo a sua família está segura. Todas as pessoas que têm alguma relação com Davi, Saul quer matá-lo. A família de Davi também está com os dias contados. Davi se refugia então nessa caverna chamada Adulão. E ele está esse tempo em Adulão para repensar a sua vida, repensar a rota. E ao mesmo tempo, uma coisa que me chama a atenção em Davi é que ele é alguém que lidera a si mesmo. Você tem que ser alguém que se lidera. Você precisa ser líder de si mesmo, liderar seus pensamentos, gerenciar seus pensamentos. Você não pode se entregar, se render diante de uma dificuldade, diante das pressões da vida. E nós vemos Davi ali tentando se recondicionar, recompor o ânimo. Ele está sob pressão, está sob ameaça. O exército de Saul está no seu encalço. Mas a família vai ao seu encontro. E ao mesmo tempo vai ao seu encontro algumas pessoas. 400 homens. Esses homens estão num grupo de pessoas que o texto vai relacionar com pessoas endividadas, algum tipo de endividamento. Provavelmente eram escravos que tinham uma dívida impagável, não tinham como pagar a dívida. E é claro que você assistir uma vitória magistral, como foi de Davi diante de Golias, desde os tempos antigos, você vê o quanto esse esporte de lutas chama tanta atenção, né? Como tem audiência. Existem vários canais hoje para luta, hoje movimenta milhões de dólares todos os anos. Nós temos um jovem que eu conheci ainda criança e que batizei nas águas, que hoje é um campeão lá da UFC, o Caio Borralho. E então a luta é uma coisa que chama a atenção, principalmente nós homens, né? Você quer ver. Agora imagina um rapaz vencendo um gigante como ele venceu. Então foi uma vitória tão espetacular, pelas armas que ele usou, pela estratégia que ele usou, e como ele venceu. Uma coisa que é sobre-humana. Mas nós temos, naquele momento, se agregando a Davi, porque todos querem se juntar com um campeão, todos querem estar próximo de um campeão, todos querem estar próximo de alguém que já tem as marcas de uma vitória, de uma conquista que foi importante, relevante, salvando uma nação de uma guerra. E é incrível como a inveja cegou o entendimento de Saul. Ele não consegue ver assim. Se ele fosse um líder de si mesmo, ele teria promovido Davi seu general. Ele ia receber os louros da vitória porque ele era o rei. Mas um homem que não tem inteligência espiritual, então fica com inveja do outro. Queria ser o outro, ele queria ser Davi. Ele queria estar no lugar de Davi, mas não teve coragem, porque o Espírito de Deus já tinha se afastado dele. Mas o que eu vejo lá em Adulão é que houve um tempo de refúgio. Existem tempos nas nossas vidas que é preciso se refugiar
para tratar, se refugiar para curar, se refugiar para avaliar, se refugiar para estudar a nova estratégia, os próximos passos. É preciso se refugiar para recobrar o ânimo, se refugiar para ganhar um novo combustível, se refugiar para receber o direcionamento de Deus. Davi separa esse tempo para oração, para consagração, para entrega. Ele sabe que foi ungido rei e que seria uma questão de tempo ele se tornar rei. E uma coisa que eu acho admirável em Davi é que ele podia tomar, reivindicar o trono, mas ele não faz isso, ele vai esperar o tempo. Ele não quer confrontar Saul por ser seu sogro agora. E ele não quer confrontar Saul porque um dia Saul foi ungido do Senhor. Então ele não quer bater de frente com o rei. Ele poderia vencê-lo. Todos nós sabemos que a vida de Saul esteve por 2 vezes nas suas mãos. E uma delas ele chegou bem perto. Abner, o seu comandante, estava deitado do lado. Ele cortou as vestes do rei e no amanhecer mostrou para ele: olha aí, rei, tua vida esteve em minhas mãos. Aí o rei se arrependia, chorava. Quantas vezes Davi foi usado por Deus com a sua harpa para expulsar os espíritos malignos que perturbavam Saul. Não conseguia dormir, era oprimido por espíritos malignos. Quando o Espírito de Deus sai da vida de um homem, então ele dá direito legal para os espíritos malignos o oprimirem. Mas o homem cheio do Espírito Santo de Deus, tem o selo de Deus, tem a força de Deus, tem a graça de Deus, tem a evidência do fruto do Espírito se manifestando no seu dia a dia, no desenvolvimento da sua vida. Ele anda no Espírito, vence a si mesmo, derrota a sua carne todos os dias nessa batalha diária até a volta de Jesus. Ele vai vencendo as etapas, os embates da vida. Então, Davi, olha aqueles homens que foram procurá-lo, homens que reconheceram a sua liderança, o seu chamado. Aqueles homens foram até lá porque ele sabia: Davi tem alguma coisa para falar para a gente. Davi vai nos dar uma diretriz, uma direção, um rumo. E eu fico imaginando como foi aquele encontro que virou uma consagração, da consagração que virou um treinamento de inteligência emocional, um treinamento de inteligência espiritual, um treinamento onde novos soldados que vão se transformar em valentes. Como Deus ia modificar a mente, a alma, o coração daqueles homens. Davi fala ao coração deles. O primeiro grupo do texto era homens que se achavam em aperto. Essa expressão se refere a pessoas perseguidas. Provavelmente o exército do rei Saul já tinham passado, tinham perseguido, ameaçado de morte. O segundo grupo era formado pelos endividados, dívidas enormes, de uma condição de escravo. E o terceiro grupo era de homens amargurados de espírito, pessoas amarguradas no espírito, ou seja, pessoas com depressão, sintoma de depressão. Ao todo se juntaram esses 400 homens, e o texto diz que Davi fala ao coração deles. A mensagem vai lá no porão, no âmago, na alma, no mais profundo do ser.
A palavra vai começar a organizar o mundo interior daqueles homens. A palavra vai começar a reestruturar aqueles homens que estavam emocional, espiritualmente, financeiramente desestruturados. E o Espírito Santo vai reestruturar. O Espírito Santo vai endireitar, sanar, sarar, curar, untar, fechar as feridas. É um tempo em que certamente Davi já era um ministro de louvor e adoração. Certamente estava, uma das suas armas era a harpa, então ele estava com a sua harpa. Deve ter um tempo, realmente um período de louvor. O louvor liberta, o louvor cura. Ele deve ter cantado alguns salmos e ter ministrado e ter falado ao coração daqueles homens. E cada manhã, tarde e noite, o Espírito Santo foi tratando aqueles homens. Porque lugar de obreiro, lugar de indesistível não é na caverna. Nós não podemos morar na caverna. Você passa um tempo na caverna, mas você tem que sair da caverna. E você tem que sair para enfrentar, tem que sair para vencer, para confrontar a fúria do inimigo. É incrível isso, como é que pode? Como é que um rei, em vez de perseguir os inimigos dele, está perseguindo o herói da nação? Acontece nos dias de hoje. Pessoas são perseguidas dentro da própria família. Pessoas que são perseguidas na sua cidade. Pessoas que são perseguidas no seu trabalho. Se destacam e as pessoas não suportam o crescimento daquela pessoa. Não consegue se alegrar com a vitória do seu irmão. Nós temos que ter maturidade espiritual, maturidade cristã, para se alegrar com um obreiro que venceu, para encorajar um obreiro que está num momento de aperto, difícil, e estar lá e falar ao coração deles. Hoje o Espírito Santo está aqui para oxigenar sua alma, as entranhas do seu coração. É hora de recobrar o ânimo, levantar o ânimo, continuar. Mesmo que você esteja machucado, mesmo que uma situação não tenha dado certo, mesmo que você esteja em conflito, mesmo que você tenha sido machucado por quem deveria cuidar de você, te honrar. Você acreditou, você confiou, você entregou para essa pessoa o seu coração, mas não soube tratar do seu coração, só machucou, só feriu. Foi uma decepção atrás da outra. É preciso buscar do Espírito a força para drenar as decepções que a gente tem na vida. Ao longo do ministério você vai sofrer muitas decepções. Tem pessoas que você vai cuidar, você vai amar, você vai tratar, você vai ajudar, você vai acompanhar os momentos difíceis dessa pessoa, você vai participar de momentos felizes dela, mas ela vai lá na frente te abandonar. Davi enfrentou isso. Inclusive ele fala assim: era alguém de dentro da minha casa que me traiu, que machucou. Alguém que eu confiava, igual a mim, meu irmão. E ele vai falar uma coisa muito forte. É que a despeito de tudo, veja o que diz o texto aqui de 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 9. Obrigado, querido. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, versículo 9. O texto vai mostrar que ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Amém? Então, na medida que você vai crescendo espiritualmente, crescendo ministerialmente, é porque você tem uma aliança profunda com o seu Senhor. E aí aqueles homens
aqueles homens que se achavam em aperto, que se achavam perseguidos, os homens endividados, provavelmente uma referência de escravos por causa de dívidas enormes. Quando a pessoa não podia pagar uma dívida, se tornava escravo da pessoa. E os amargurados de espírito. Olha o que diz o texto agora, o versículo seguinte, 1 Crônicas 11, versículo 10. Essa referência aqui são esses homens, aqueles 400 que entraram na caverna e saíram desse jeito aqui, ó. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente em seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo. Amém? Deus transformou aqueles homens endividados, amargurados de espírito, nos valentes. Deus deseja ver você assim. Valente aqui não é sinônimo só de valentia, não é isso. Aqui é o espírito de luta. Pessoas com espírito de luta, pessoas com garra, com espírito de prontidão, prontos para servir, revestidos de toda a armadura de Deus, com ousadia, para enfrentar o inimigo e seus ardis, para enfrentar o inimigo e as suas artimanhas, para expor o inimigo e vencê-lo e derrotá-lo na tática de Deus. Hoje, querido obreiro, o Espírito de Deus, ele renova o teu espírito, ele renova a tua arma, teu armamento, a munição espiritual, para que você possa enfrentar os desafios do seu ministério. Muitas vezes você vai se sentir sozinho, você vai se sentir fragilizado, muitas vezes você vai pensar que você não vai conseguir, muitas vezes você vai dizer, eu vou entregar o ministério. Mas você precisa se lembrar que no reino de Deus não há possibilidade de retrocesso. O reino de Deus é tomado pelo esforço. Esforçai-vos. Nós vamos nos esforçando, lutando e vencendo. Cuide da sua alma, da sua mente e das suas emoções. Resguarde o seu coração sobre tudo que se guarda. Guarde o seu coração, que deu esse conselho, foi um rei também. O filho do rei Davi, Salomão, diz, guarda o teu coração. Um conselho que eu te dou, guarda o teu coração, para que você não venha ficar tão vulnerável e terminar amargando uma depressão e ficar no chão e ficar sem força para trabalhar, para viver. Deus não quer te ver no chão. Deus quer te ver forte, robusto, lutando, vencendo. Talvez muita gente assim vai ficar, mas não deu certo. Mas você vai vencer, em nome de Jesus. Então continue lutando. Chega um tempo que é hora de sair da caverna e voltar às conquistas. Voltar. E eu fico pensando sobre a nossa missão como pastores agora, nesse pós-pandemia. Quantas pessoas adentraram aos nossos templos, pessoas nesse contexto aqui, se achavam em aperto, pessoas que estavam sendo perseguidas, ou por espíritos malignos, ou pessoas lutando contra pessoas invejosas, que não suportam o seu sucesso, a sua vitória, as promoções que você teve na sua vida. Quantas pessoas adentraram os nossos templos endividados? A dívida foi virando uma bola de neve, foi aumentando, foi crescendo, dívidas atreladas a juros, etc. E aí você vê as pessoas amarguradas de espírito. Quantas pessoas adentraram os nossos tempos amargurados de espírito? Nós recebemos a missão de tratar dessas pessoas. Nós recebemos a missão de falar ao coração dessas pessoas. E o que vai ser mais
extraordinário é que, na medida que essas pessoas forem tratadas e curadas pela palavra, pela exposição da palavra, essas pessoas vão vencer com grande galardia. Eu quero profetizar uma temporada de testemunho em nossas congregações. Muita gente vai testemunhar: eu superei uma crise, eu superei um deserto, eu superei uma dificuldade financeira, eu superei o desemprego, eu superei uma fase difícil, a minha empresa voltou a crescer, vou inaugurar uma nova filial, estou expandindo, estou vencendo. Vai chegar agora uma temporada de testemunhos em nossas igrejas, para louvor e glória do nome de Jesus. Eu profetizo: muita gente vai sair do desemprego, muita gente vai vencer essa amargura de espírito, muita gente vai vencer a depressão, muita gente vai vencer os problemas que estavam enfrentando em suas vidas. Muita gente vai recomeçar. Nós, como pastores, temos a missão de ajudar uma pessoa a recomeçar. Seja em que área for, a igreja é lugar de recomeços. Amém? É lugar de receber e de acolher com empatia pessoas amarguradas de espírito, pessoas endividadas, pessoas frustradas, pessoas machucadas, judiadas. Nós temos que acolher essas pessoas. Temos que acolher. A Milka estava relembrando esses dias que eu estava lá na comunidade Vida da Coab, quando uma irmã que se congregou conosco lá no São Francisco. Nós fomos lá no auge da pandemia, lá na Coab, para fazer uma live, porque era o tempo da live. Então era uma live. Então eu fui junto com ela e o pastor Everaldo, o pastor Aclésio, fazer uma live em 2020, no auge, no apogeu da pandemia. E essa irmã soube, ela foi bater lá. Ela tinha perdido os 2 irmãos para o coronavírus. Ela estava ela estava irreconhecível. Mas ali nós oramos por ela. Ali nós ministramos a cura, a bênção, a saúde. E toda terça-feira ela está conosco na nossa escola bíblica dos vencedores. Toda terça ela está lá, ela é professora, pedagoga. Ela sempre contribui muito, porque ela pergunta. É bom, gente, tem pessoas que perguntam nas aulas. E ali, naquele dia, lá na Coab, o Espírito Santo a refez. O Espírito Santo a colocou de pé novamente, porque ela estava no chão. Ela estava aos frangalhos, sem forças. E quando ela viu que eu estaria lá, ela correu. Era o lugar do refúgio. Era a hora de se refugiar, de se abrigar, de que alguém falasse ao seu coração, de que alguém pegasse a palavra e traduzisse para o seu coração. Então, querido obreiro, você é porta-voz da medicina bíblica. Você é porta-voz do livro da esperança. Nós somos arautos da esperança. Nós somos despenseiros de Cristo, dos seus dons, da sua graça. Dos nossos lábios vai emanar a palavra de vida, a palavra de cura, a palavra que exorta, que desperta, que cura, que liberta. Em nome de Jesus, eu profetizo que nos próximos dias, querido pastor, querido pastora, querido obreiro, jovem, homem, mulher, intercessor, intercessora, eu profetizo que nos próximos dias o Senhor vai te usar poderosamente para ajudar alguém a sair do bueiro da dor, da rua da amargura, para ajudar alguém a sair do chão, do fundo do poço. Nós começamos o Setembro Amarelo e as nossas igrejas, elas serão procuradas por pessoas vivendo toda sorte de doenças psicossomáticas, e Deus vai te usar para levar a cura, a saúde emocional, para levar o alento espiritual.
Gente, como é maravilhoso ver um pastor operando, trabalhando, ajudando pessoas cansadas, ajudando pessoas ensimesmadas. Talvez ela passou o ano todo andando em círculos, ensimesmado, sem romper, sem vencer, porque estava ali. É tão ruim uma vida na mesmice, mas Deus vai te usar para ajudar essa pessoa, tirar essa pessoa da mesmice e fazer essa pessoa vencedora. Amém? Essa é a nossa missão como obreiros: promover o Evangelho de Cristo, glorificar a Cristo, trazer saúde emocional, saúde espiritual, saúde em todas as áreas. Amém? Começou a temporada de testemunhos. Na última quarta-feira nós tivemos 2 testemunhos importantes aqui, inclusive um deles da nossa querida Zuzu. Ela veio quarta-feira testemunhar aqui o que o Senhor fez. Então chega uma hora que tem que romper. São situações difíceis, são pressões, sim, a gente passa, mas a gente vai com resiliência. E o nosso papel como obreiros é estar aqui no altar, encorajando, curando, tratando, admoestando, despertando, avivando a alma, o coração, ajudando essa pessoa a esperançar outra vez. Aleluia. Fonte de esperança, fonte de vida. A igreja é uma comunidade terapêutica. Eu sempre pensei assim: a igreja é lugar de cura, é lugar para receber pessoas que se acham em aperto, pessoas que estão endividadas, pessoas que estão amarguradas no espírito, e nós iremos ajudar essas pessoas. Amém? E eu profetizo, queridos, sobre os teus filhos. Os teus filhos serão filhos vencedores. Os teus filhos serão flechas certeiras. Os seus filhos serão afiados pela palavra. Os seus filhos serão vitoriosos, bem-sucedidos. Eles serão águias da conquista nessa geração. Eles avançarão, progredirão, crescerão. Nossos filhos prosperarão para a glória de Deus. Os teus filhos, os teus netos, tu viverás para ver o teu neto crescer, se formar, vencer. Aleluia. Alguns de nós aqui, vai acontecer em alguns de nós que Deus vai levantar um neto. Às vezes vai ser um neto, vai ser o seu sucessor. Deus, Ele pode levantar. Amém? Ele vai fazer isso. Você vai profetizando. Profetiza. Nós temos que criar essa atmosfera profética em nossas casas. E você vai profetizando, você vai gerando vida. A palavra tem poder de gerar vida, de mudar o desígnio, de mudar o destino, transformar o destino. Aleluia. Então, na história dos grandes líderes, houve esse tempo. Davi nos traz muitas lições. Adulão foi o lugar de uma parada estratégica, porque ele estava no deserto, pessoal. Muitas vezes é o lugar onde a gente vai receber a direção. É também um lugar de encontro e de reencontro, de encontro com Deus, de encontro com outras pessoas. O Senhor permitiu que mesmo em meio à fuga, Deus estivesse com Davi, e Davi pudesse estar com quem ele amava. Lugares como Adulão podem ser solitários para muitos, mas Deus concedeu homens para liderar. E Davi percebeu: eu não estou sozinho. Sabe por que eu me alegro em toda a ceia dos oficiais? Toda a ceia dos oficiais, quando eu olho para vocês, o Espírito Santo fala comigo: você não está sozinho, Mário. Você não, olha os teus obreiros aí, olha os teus valentes aí, Mário.
Olha os teus valentes aí. Isso me alegra. Eu quero dizer para você que eu ganho, a cada ceia dos oficiais, eu ganho um novo ânimo. Porque primeiro eu tenho a minha família. Eu e a Milka nós comentávamos, né, que a nossa maior riqueza são nossos filhos, é a nossa família. Então, a gente precisa fortalecer o nosso lugar de refúgio. Os estudiosos dizem que provavelmente Davi escreveu o Salmo 57 e o Salmo 142 na caverna de Adulão. Salmo 147, versículos 5 e 7. Salmo 142, é 142. Salmo 142, versículos 5 e 7 diz: A ti, ó Senhor, clamei e disse: Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Salmo 142, versículo 5 e 7. Provavelmente Davi escreveu lá na caverna de Adulão, e ele disse que ali ele encontrou o bem. Ele encontrou o bem do Senhor, a graça do Senhor. E os estudiosos, inclusive Russell Shedd, confirmam que provavelmente ele escreveu em Adulão o Salmo 57, versículo 1 a 3. Salmo 57, versículos 1 a 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e é à sombra das suas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei a Deus, o Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Amém. Queridos, com relação, talvez se levantou um Saul na tua vida, uma pessoa que hoje te persegue, não te suporta, fala mal de ti para todo lado. O que nós devemos fazer? A gente entrega nas mãos do Senhor, porque a gente não vai bater boca, a gente não vai discutir com eles. Então, na hora que você entrega nas mãos do Senhor, o Senhor vai tratar com essa pessoa. Então entrega nas mãos do Senhor todas as pessoas que te causaram prejuízo. Prejuízo emocional, prejuízo financeiro, prejuízo terrível. Entrega e se liberta. E foca no teu trabalho. Foca nas tuas qualificações. Você já é o melhor na sua área, então seja o melhor ainda. Se especializa. Continue se especializando. Faça as coisas que você ama fazer e glorifique ao Senhor com isso e prospere. Você precisa sair daqui hoje mentalmente fortalecido. Você vai sair desse conclave mentalmente fortalecido. Você vai ter uma mente afiada, você vai ser forte, você vai ter ânimo redobrado e você vai tocar a sua vida. Você vai seguir em frente. O inimigo queria te ver chorando. O inimigo queria te ver no chão. O inimigo queria manter você lá, refém da situação, refém dessa pessoa. Não fique refém de ninguém, não. Chega um momento na nossa vida que é hora de dizer basta, chega, eu não vou ser refém, escravo de ninguém, não. Jesus já te libertou desse cativeiro. Amém? Então você vai ter liberdade.
você vai ser uma pessoa livre de qualquer amarra. Davi, em Adulão, ele entendeu muito mais a importância de obedecer e seguir a liderança do Senhor. Ele fez daquela caverna um lugar para uma parada estratégica, para uma passagem que levou ao caminho da obediência, para cumprir a vontade de Deus. Também entendeu que vale a pena estar com Deus independente do lugar. Assim, que possamos sair de Adulão mais fortes, mais confiantes, no amor, no cuidado do nosso Deus. Em nome de Jesus. Vai passar. Essa crise, essa dificuldade vai passar. Eu posso, por fé, dizer que está passando, em nome de Jesus. É por isso que eu estou profetizando uma temporada de testemunhos. Você vai fazer um voto hoje aqui. Eu vou contar o meu testemunho. Amém? Daquilo que Deus fez, quando tudo parecia que era o fim, que não tinha mais jeito para mim, o Senhor recondicionou as minhas forças, me deu graça, me deu vitória. Amém? Então hoje é o dia de nós sermos fertilizadores. Em muitos lugares aí, líderes são sabotadores. Sabe, eu me alegro tanto, me orgulho tanto. Desde a época aqui Deus fez do nosso culto de intercessão um lugar de treinamento de obreiros. Então, a gente vê aqui às quartas-feiras pessoas sendo treinadas, pessoas vindo, falando, ministrando, orando. É lugar de treinar pessoas. E a gente ali sentado ouvindo essas pessoas traz uma alegria tão grande de uma pessoa que você treinou, enxergou. Às vezes ninguém olharia você e via em você um obreiro, mas Deus fez com que eu visse em você um obreiro, uma obreira. Talvez nem mesmo você se enxergava como obreiro, achava que não tinha potencial, mas o Espírito Santo vai e fala: é um obreiro, é uma obreira, deixa ele ir lá para a olaria, eu vou tratar, vou moldar. Às vezes vai precisar ir para Adulão, só um tempo, para se refugiar. Lá eu vou falar o coração, vou resolver esse problema da dívida, do endividamento, vou resolver esse problema da amargura de espírito, e vou resolver esse problema que estava afetando essa pessoa. Em nome de Jesus, você vai ter saúde plena. Eu profetizo isso na sua vida. Você vai ter saúde física, emocional e espiritual. Muitos de vocês venceram a Covid para a glória de Deus. Alguns estiveram internados e venceram, estão aqui, porque são mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Deus tem um propósito contigo ainda. Ele poderia ter te promovido para o céu. É uma promoção. A morte não é um fim para nós, é uma continuação. Só que a gente vai ser elevado à condição de cidadão do céu. Mas se ainda temos que cumprir uma missão nessa terra, então nós cumpriremos exitosamente, saudavelmente e assertivamente. Amém? Com a mão direita por alto, eu declaro sobre a sua vida, nos próximos dias, que o Espírito de Deus te fortificará. Eu declaro que você terá no mês de setembro um mês profícuo, um mês produtivo, um mês de conquistas no seu trabalho. O Senhor te dará vitória em causas que o homem diz é irreversível,
que ninguém consegue ver, como vai encontrar uma vitória de uma causa tão complexa e difícil. O Senhor vai te dar uma mente tão afiada que você vai encontrar uma solução. Você vai ser o agente da solução. Você vai encontrar a solução. Você vai encontrar um caminho no deserto. Você vai encontrar um oásis nesse deserto. O Senhor vai fazer de você um solucionador de problemas, um derrubador de gigantes. O Senhor vai fazer de você um homem, uma mulher com ousadia espiritual para confrontar os ardis do inimigo. Você vai desbaratar o inimigo, vai derrotá-los no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. E eu profetizo em todas as nossas congregações que os nossos membros crescerão, prosperarão, progredirão, avançarão, conquistarão, em o nome de Jesus. Nós vamos ver uma temporada de testemunhos.